Oi, meus amores, tudo bem? Voltamos dando continuidade, mais uma aula da semana, do nosso dia de sexta-feira. Aguenta firme que nós estamos quase acabando. Eu quero voltar nessa página e mostrar para vocês a importância de fazer essa experiência, gente. É muito legal. Você vai precisar de casca de ovo, vinagre, água e 2 copos. E aí você vai responder as perguntinhas. É muito legal. Eu tava lendo aqui sobre ela, né? Relembrando novamente o que era isso. E é muito interessante que você faça para você entender como é que funciona essa dor de dente, bactérias. É muito legal. Eu trouxe aqui para você também era uma imagem de um calendário desse ano que eu peguei da minha mãe, né? Pedi para ela. São informações, gente, de vários alimentos que nós podemos comer e que a grande maioria de vocês come. Claro que não vai dar para você ler, né? Mas é muito importante você pesquisar sobre esses alimentos ou sobre outros alimentos. Gente, cada um tem uma função e uma importância para o nosso organismo. Eu trouxe também aqui um molde dentário que eu tenho. Ó, eu acredito que vocês não consigam ver, né, da forma que eu gostaria que vocês vissem. Mas ele é um molde dentário de uma pessoa mesmo, né? E eu, como essa pessoa é conhecida, eu peguei esse molde dentário para mim. E eu quero mostrar para vocês a questão, gente, dos dentes incisivos, que são os dentes aqui da frente. Vamos voltar lá para nós vermos aqui, ó. Os dentes incisivos, que são os dentes da frente. Os caninos aqui, ó, o canino dessa pessoa também. Eu acho que não sei como que vocês vão receber pela imagem. Canino e os pré-molares e os molares. Até que o último dente, ó, se você observar, essa pessoa não tem, ó. Ela perdeu esses últimos dentes aqui, né? Os de baixo ainda estão completos. Mas é muito legal se você ainda pesquisar mais sobre isso e ver a importância. Gente, você já parou para pensar em um Deus que pensou em cada detalhe, na importância do nosso dente, para que nós consigamos, né, fazer esse processo de mastigação e comer os alimentos da forma, né, que eles têm que ser. Então aqui fica para você esse molde dentário. Espero que você tenha conseguido visualizar como eu gostaria. Bom, dando então continuidade, a absorção dos nutrientes. Vamos ver o que os alimentos, como que eles absorvem esses nutrientes. O estômago possui células especiais que liberam substâncias ácidas, formando suco gástrico. Esses ácidos deixam o alimento ainda mais pastoso, para que a pessoa possa ser levada até o intestino. Ah, e tem aqui, ó, um troca-ideias. Se você não leu, vamos ler aqui, ó. Mascar chicletes pode prejudicar o nosso sistema digestório? Sim, gente. Eu pesquisei, quanto mais você fica mascando chicletes, você está enganando o seu estômago, como se ele fosse receber algo. Ele faz todo esse processo de digestão, de receber alimento. É uma loucura e aí acaba prejudicando o nosso estômago. O intestino se divide em 2 partes, intestino delgado e intestino grosso. No delgado, presta atenção nesse texto para responder as próximas perguntas. No intestino delgado, a digestão se completa, apesar de não passar pelos pâncreas e pelo fígado. O bolo alimentar recebe substâncias produzidas por esses órgãos que deixam o alimento cada vez mais líquido. Que loucura, né, gente? Nossa, olha o processo, trabalhar do nosso sistema, como que é, como que Deus criou todas as coisas para que elas se encaixassem e tivessem um equilíbrio. E quem causa esse desequilíbrio somos nós mesmos, comendo aquilo que não deve. Existem muitos vasos sanguíneos ao redor do intestino. Os nutrientes dos alimentos vão passando para o sangue, enquanto o bolo alimentar ainda percorre o intestino delgado. O sangue é responsável por levar nutrientes para todas as partes do corpo. Depois da retirada da maior parte dos nutrientes, o bolo alimentar passa para o intestino grosso. Nessa região do intestino ocorre a retirada de água e sais minerais. O que sobra forma as fezes, que depois são liberadas pelo ânus. Continuando.
Então, nós temos ali ciência e tecnologia. É um texto muito curioso, gente, e que fala também da importância do nosso fígado. Só retornando na página 97, que quando começamos a mastigação, uma mensagem é enviada ao nosso cérebro e todo o sistema digestório começa a se preparar para digerir o alimento. Então, quando nós mascamos ali o chiclete, prejudica muito o nosso estômago. Eu tava só querendo lembrar desse assunto, mas eu acredito que vocês já leram porque está no vídeo passado. Então, ali, o fígado faz parte do sistema digestório porque produz uma substância chamada bile, que faz a digestão de gorduras. Mas o fígado faz muitas outras coisas. Ele armazena os açúcares, produz colesterol bom, destrói muitas substâncias tóxicas no nosso organismo, entre outras funções igualmente importantes, ok? Existem doenças, no entanto, que podem prejudicar o funcionamento desse órgão vital, até mesmo levar os doentes à morte. Porém, com os avanços da medicina atualmente, já são realizados transplantes de fígado e muitas vidas estão sendo salvas. O mais interessante nesse tipo de transplante é que uma pessoa viva pode doar um pedacinho do seu fígado para uma pessoa doente. Isso só é possível porque o fígado tem a incrível capacidade de se regenerar. Depois de mais ou menos um mês, o fígado do doador já estará em tamanho normal e quem recebeu o pedaço do fígado, depois de aos poucos meses, também terá um fígado no novo formato. Gente, não é incrível isso? Olha a criação do Senhor. Ficou pasmo com isso. 1. Se comermos alimentos gordurosos em grande quantidade ou muitos doces, poderemos ter problemas como enjoos, tonturas e vômitos. Gente, uma vez, dificilmente eu como pipoca. Eu não gosto muito, por exemplo, de comer pipoca no cinema, eu gosto da pipoca quentinha. E às vezes a gente come em lugares que a pipoca já está fria. Mais uma vez, esse ano, eu fiz uma pipoca e coloquei bastante bacon. E automaticamente rendeu muita gordura. Eu tive muitos enjoos, tonturas, não tive vômito por muito pouco. Que eu até orei o Senhor para não vomitar. Mas eu passei muito mal, gente. Muitas dessas reações ocorrem porque o fígado fica sobrecarregado. O meu fígado não está acostumado a ter muita gordura desse tipo. Pensando na função do fígado, propõe uma explicação para todo esse mal-estar. Então você vai explicar o porquê que se eu comer algo muito gorduroso eu vou passar mal. É muito legal de você pesquisar sobre isso. Então, nós temos um esquema para ser completado. Energéticos fornecem energia. Construtores, a construção. E os reguladores, funcionamento, o bom funcionamento dos órgãos. Então, aqui você vai completar com tudo aquilo que você já estudou nas páginas passadas. Número 2, você vai explicar como a saliva atua durante a digestão. Volta as páginas também para você relembrar. Encerrando o assunto de digestão, alimentação, nutrição e saúde, número 3, você vai completar esse esquema com o nome de cada órgão, cada função, e depois pintar aquilo que precisa. Número 4, você vai escrever que dentes nós usamos para comer esses alimentos e por que nós usamos esses dentes? Porque ele rasga o alimento, porque ele prende o alimento, porque ele tritura o alimento. Então, qual dente e por que nós usamos esse? E dando um início ao nosso assunto... gente, lembrei. Dando início ao nosso assunto de respiração, circulação e excreção, vamos entender um pouquinho tudo que é isso. Então, nós temos ali... Seria possível viver sem ar? Respira aí, ó. Seria possível viver sem ar? Eu acho que não. Que o Senhor nos criou para isso, né? E se não fosse assim, seria de uma outra forma. Você já pensou que utilizamos o ar o tempo todo e às vezes nós nem reparamos nisso? No ar temos o oxigênio, o gás mais importante para a vida de todos os seres vivos, e nós já estudamos isso. O oxigênio entra pelo nariz ou pela boca, juntamente com os gases da atmosfera, vai para os pulmões e depois é levado para outras partes do corpo.
por dia, milhares de litros de ar passam pelos nossos pulmões. Aqui tem uma hipótese para você responder, mas eu quero trazer toda uma explicação também para você. Paulo, foi muito legal aprender que o sistema digestório separa os nutrientes dos alimentos. Ok, que são levados para todas as partes do corpo. Mas eu me lembro de que a energia de que o nosso corpo precisa é produzida dentro das células e que elas usam oxigênio. Deixa eu só fazer um comentário desse do Paulo. Esse do Paulo, gente, então tudo aquilo que nós consumimos, ingerimos, o nosso corpo pega aquilo que é nutriente e o que não é nutriente, ele é descartado nas fezes. A Mila, mas eu me lembro de que a energia de que nosso corpo precisa é produzida dentro das células e que elas são usadas e que elas usam oxigênio. Tentei transformar minha leitura numa pergunta. De onde vem esse oxigênio? Então, se você pega o seu lapisinho para você anotar algumas informações. Então, gente, tudo que nós comemos tem muito açúcar. E esse açúcar é o que nos tem muita energia. E as células não conseguem usar todo esse açúcar. O que acontece? O açúcar no sangue precisa ser quebrado, senão ele vai nos prejudicar. Mas, de outro lado, é a forma que o nosso corpo consegue se nutrir, recebendo esse açúcar. Então, ele consome o açúcar de tudo que comemos e quando esse açúcar chega, então, ele precisa ser quebrado com a ajuda do oxigênio. Olha que loucura, né, gente? Tudo aquilo que nós comemos, ele vira em açúcar e esse açúcar tem muita energia. E quando esse açúcar, então, chega, né, ali no nosso corpo, ele precisa ser quebrado e ele só é quebrado com a ajuda do oxigênio. Exemplo do ovo. Eu tenho um ovo aqui para você, que eu recebi uma dica de uma pessoa para mostrar para vocês. O ovo, gente, o que importa no ovo é o que está dentro, ok? Mas eu tenho uma barreira, que é essa casca, e essa casca precisa ser quebrada para eu usar o que está dentro do ovo, que vai me nutrir, que é importante. Então, isso que eu estou falando para você é um exemplo bem claro do ovo. Eu preciso quebrar a casca para consumir o que está dentro, que é importante. E assim é o mesmo processo, ó. É mais ou menos isso que a célula faz. A fonte de oxigênio que ela vai usar é a respiração, a nossa respiração. Ou seja, quando nós inalamos o oxigênio, ele vai para as células, certo? As células guardam o oxigênio para que na hora que elas receberem o açúcar, elas usem o oxigênio para quebrar o açúcar. E o nome de tudo isso nós chamamos de respiração celular. Prof, mas as células respiram? Não, é apenas o nome que ela recebe. Então, sim, é uma explicaçãozinha, vamos ver o que você vai conseguir responder. Você pode também estar pesquisando para você estar compreendendo mais sobre esse assunto. Mas ciências é assim, né, gente? São muitas informações. E eu creio que ao longo do tempo e da jornada do 5º, 6º, 7º até a fase adulta, você vai entender muito mais sobre isso. Então, o ar que nós respiramos é uma mistura de gases. Então, aí nós respiramos, gente, muito mais nitrogênio e menos oxigênio. Então, olha a tabela. O oxigênio não é o gás mais abundante na atmosfera, desculpa, eu falei errado. O nitrogênio existe em maior quantidade, como nós vemos aqui ao lado da tabela. Esse caminho do ar nós não conseguiremos realizar. Então eu peço para que você faça essa experiência em casa, com a sua família, com a sua irmã, que eles façam a respiração para você medir a circunferência do tórax e depois você anota e depois você faz o processo contrário também. O ar que entra em nossos pulmões, na inspiração é descartado em seguida na expiração. Então que você possa fazer essa experiência, ó. Para você entender a medida que dá aqui no seu tórax. Nós vamos até a página 108, gente. E eu tenho alguns segundinhos antes que o meu sistema acabe.
para você realizar a leitura e responder aqui, baseado nesse tema. Responder o número 4 também baseado nesse tema. E o número 5, por último, também baseado nesse textinho anterior. E qualquer dúvida, eu estou à sua disposição via WhatsApp. Beijo no coração, que o Senhor te abençoe e te guarde.